A prática da presença de Deus. Irmão Lourenço, Nicholas Herman. Quarta conversação. Irmão Lourenço conversou comigo com muita frequência e com grande abertura de coração com respeito à maneira de ir a Deus, o que, aliás, já mencionamos alguma coisa. Me disse que tudo consiste de uma renúncia de coração a todas as coisas que nos impedem de chegar a Deus. Podemos nos acostumar a conversarmos continuamente com Ele com liberdade e simplicidade. Para nos dirigirmos a Ele a cada momento, só necessitamos reconhecer que Deus está intimamente presente conosco e que podemos pedir sua ajuda para conhecer a sua vontade em coisas duvidosas e fazer corretamente aquelas coisas que nós compreendemos claramente que Ele exige de nós. Na nossa conversa com Deus, devemos também louvá-lo, adorá-lo e amá-lo pela sua infinita bondade e perfeição. Sem desanimarmos pela soma dos nossos pecados, devemos orar pedindo sua graça com uma perfeita confiança, acreditando nos méritos infinitos do nosso Senhor, porque Deus nunca deixa de oferecer continuamente sua graça. Irmão Lourenço viu isso muito claramente. Deus jamais deixou de oferecer sua graça, exceto quando os pensamentos do irmão Lourenço começavam a divagar e perdiam seu sentido da presença de Deus, ou quando se esquecia de pedir sua ajuda. Quando não temos outro propósito na vida exceto de agradar-lhe, Deus sempre nos dá luz em nossas dúvidas. A nossa santificação não depende de uma mudança de atividades, mas de fazer para a glória de Deus tudo o que comumente fazemos a nós mesmos. Pensava que era lamentável ver como muita gente confunde os meios com o fim, dedicando-se a fazer certas coisas muito imperfeitamente por causa de suas considerações humanas ou egoístas. O método mais excelente que havia encontrado para ir a Deus era fazer as coisas mais comuns sem tratar de agradar aos homens, mas unicamente por amor a Deus. Irmão Lourenço sentia que era uma grande ilusão pensar que o tempo dedicado à oração era diferente de outros momentos do dia. Estamos estritamente obrigados a unirmos a Deus através da ação no momento da ação e por meio da oração na hora da oração. Sua própria oração nada mais era do que um sentimento da presença de Deus quando sua alma não era sensível a nada, exceto ao amor divino. E quando terminava seus momentos dedicados à oração, não encontrava qualquer diferença, porque permanecia com Deus, louvando e bendizendo com toda a sua capacidade. Assim, passava a sua vida em uma alegria contínua, mas esperava que Deus permitisse algum sofrimento quando estivesse mais forte. Irmão Lourenço dizia que de uma vez por todas deveríamos colocar toda a nossa confiança em Deus e nos entregar totalmente a Ele, seguros de que não nos decepcionará. Não devemos nos cansar de fazer as coisas pequenas por amor a Deus, porque Ele não leva em conta o tamanho da obra, mas o amor com que a realizamos, que não devemos nos surpreender se no princípio falharmos frequentemente em nossos intentos, mas que ao final adquiriremos um hábito que naturalmente nos fará agir sem que nos preocupemos com ele, para nosso maior deleite. A base da religião era a fé, a esperança e a caridade, e se as praticarmos, chegaremos a estar unidos à vontade de Deus. Todo o resto é de menor importância e deve ser utilizado como meio para chegar a nosso objetivo, e então todo o resto deve ser absorvido pela fé e pelo amor. E todas as coisas são possíveis para o que crê, são menos difíceis para o que espera e são mais fáceis para o que ama, e ainda mais fáceis para o que persevera na prática destas virtudes. O fim de que devemos perseguir é tornar-se, nesta vida, os adoradores de Deus mais perfeitos que possamos ser, os adoradores que esperamos ser por toda a eternidade. Dizia que quando chegarmos a esse nível espiritual, deveríamos considerar e examinar a fundo o que somos, e então nos encontraríamos dignos de todo desprezo e não merecedores do nome de cristãos, sujeitos a toda sorte de misérias
e de inúmeros acidentes que nos preocupam e causam vicissitudes perpétuas em nossa saúde, nossos humores, nossas disposições internas e externas. Somos pessoas que Deus poderia humilhar através de muitas dores e trabalhos interiores e exteriores. Após isto, não deveríamos surpreender-nos que os homens nos tentem, se oponham a nós e nos contradigam. Pelo contrário, devemos nos submeter a essas provas e suportá-las tanto como Deus queira, porque são coisas altamente vantajosas para nós. A maior perfeição a que pode aspirar uma alma é a total dependência da misericórdia divina. Sendo questionado por alguém de sua própria comunidade, para quem estava obrigado a abrir-se sobre o meio pelo qual ele tinha obtido esse sentimento da presença de Deus, disse-lhe que, uma vez que ele tinha chegado ao mosteiro, havia considerado a Deus como o fim de todos os seus pensamentos e desejos, como a meta a qual todos devem aspirar e na qual todos devem terminar. Ele lembrou que no início de seu noviciado passava as horas indicadas para a oração privada pensando em Deus, tratando de convencer a sua mente e de impressionar profundamente o seu coração da existência de Deus, e o fazia melhor por meio dos sentimentos de devoção e de submissão à luz que lhe dava fé, que por estudados raciocínios e elaborada meditação. Por este método simples e seguro, se exercitou no conhecimento e no amor de Deus, resolvendo utilizar seus maiores esforços para viver um contínuo sentimento de sua presença e, se possível, não esquecer jamais a Deus. Então, depois de encher a sua mente com o sentimento daquele ser infinito, ia trabalhar na cozinha, porque ele era o cozinheiro da comunidade. Lá, em primeiro lugar, considerava cada uma das coisas que precisava de sua participação e quando e como devia ser feita a cada coisa, e antes de iniciar sua ação, dizia a Deus com a confiança de um filho a seu pai: ó meu Deus, porque você está comigo e porque agora devo, em obediência às suas ordens, aplicar minha mente a essas coisas externas, eu suplico-lhe conceder-me a graça de continuar em sua presença e encaminhar-me para este fim com a sua ajuda. Aceita todos os meus trabalhos e possui todos os meus afetos. Enquanto trabalhava, continuava sua conversação familiar com seu Criador, implorando sua graça e oferecendo a ele todos os seus atos. Quando terminava, examinava a si mesmo para ver como tinha cumprido o seu dever. Se viu que tinha feito bem, dava graças a Deus. Se não tivesse feito bem, lhe pedia perdão e, sem desanimar-se, de novo colocava a mente em ordem. Então, continuava seu exercício da presença de Deus como se nunca tivesse se afastado dele. Desta forma, disse ele, me levantava depois de minhas faltas e, mediante renovados e frequentes atos de fé e amor, tenho chegado a um estado no qual é difícil não pensar em Deus e que no princípio era difícil me acostumar com isso, porque o irmão Lourenço tinha encontrado uma vantagem tal em andar na presença de Deus, era natural que a recomendasse a outras pessoas encarecidamente. Porém, o que é mais surpreendente, seu exemplo era um incentivo mais forte do que qualquer argumento que poderia ser proposto. No seu semblante se via com tal devoção doce e calma que não poderia não afetar aqueles que contemplavam, e não se poderia deixar de ver que nos momentos de maior aflição no trabalho da cozinha, ele continuava mantendo suas ideias e inclinações celestiais. Nunca estava aflito ou ocioso, mas fazia cada coisa no seu devido tempo, com uma calma e tranquilidade de espírito que não se interrompiam nunca. Dizia: para mim, o tempo de trabalho não é diferente do momento de oração, e no meio do barulho e alvoroço da minha cozinha, com várias pessoas pedindo coisas diferentes ao mesmo tempo, tenho uma grande tranquilidade em Deus, como se estivesse sobre meus joelhos na Santa Ceia.